Olá, pessoal. Essa é uma videoaula para os alunos do primeiro ano do ensino médio. Nessa videoaula, eu vou fazer uma revisão sobre o questionário que vocês responderam na atividade 4. Na primeira questão, foi perguntado para vocês assim: a palavra filósofo, que segundo a lenda significa amigo da sabedoria, foi criada por. Vejam bem, aqui nessa tela eu coloquei para vocês como que era a palavra filosofia na língua grega, tá? Então, a palavra filosofia, ela foi criada muito tempo depois, como eu expliquei para vocês, de já existirem filósofos, tá? Então, alguns alunos lá acho que confundiram, o início da filosofia com a palavra em si. A palavra filosofia, tá? Ela teria sido criada, ou ela surgiu a partir do filósofo Pitágoras. O filósofo Pitágoras, ele foi importante na matemática, como vocês aprenderam lá nas aulas que ele criou lá o famoso Teorema de Pitágoras, tá? Mas ele também é um importante filósofo, tá? Se não tivessem as contribuições desse filósofo, com certeza a disciplina ia existir, mas provavelmente ela teria um nome diferente. Já a segunda questão perguntava para vocês assim: indique nas alternativas abaixo qual delas não é um período da história da filosofia. Então vejam bem, ó, aqui nós temos os períodos da história da filosofia, tá? Então você tem a filosofia antiga, a medieval, a moderna e contemporânea. Mas além dessa maneira ou dessa classificação, você pode ter algumas divisões ou de repente um período ou outro pode receber um nome diferente, tá certo? Então, principalmente aqui em períodos como o período medieval, tá? O período medieval da filosofia ele foi dividido em dois momentos. Então, o primeiro momento era chamado de patrística, tá? E, num segundo momento, a filosofia medieval ela recebeu o nome de escolástica, tá? Então, tanto faz você falar filosofia medieval ou filosofia patrística, e filosofia patrística e escolástica é a mesma coisa, tá? Então, quem marcou filosofia patrística marcou errado. Essa foi uma questão que muita gente marcou, principalmente essa alternativa, tá? A metade da sala, pelo menos, errou essa questão. Então, é importante vocês prestarem bastante atenção, principalmente nessa questão, tá? Bom, é, a filosofia antiga, né, nós vimos antes de a gente sair aí ficar em casa por conta dessa pandemia, né, eu trabalhei bastante coisas sobre a filosofia antiga, mas os outros períodos não deu tempo de comentar ou falar algo com vocês, tá? Na filosofia moderna, você tem, eh, no finalzinho da filosofia moderna e começo da filosofia contemporânea, você tem uma filosofia que era chamada de filosofia da ilustração ou iluminismo, tá? Então, provavelmente nas aulas de história, vocês ouviram falar a respeito desse iluminismo. Mas chamar também de período da ilustração, filosofia da ilustração, é a mesma coisa, tá? Então, quem marcou essa opção também marcou errado, tá? Então, a única opção que havia lá para vocês marcarem que realmente não é um período da história da filosofia era a alternativa que falava de filosofia da alienação, tá? Então, mesmo que vocês não saibam, né, o que é alienação, você poderia marcar a resposta ou encontrar a resposta, né, por eliminação, tá? Então, filosofia antiga não podia ser, patrística e escolástica não podia ser e nem filosofia da ilustração. Então, só sobrava a filosofia da alienação, tá? Alienação é um conceito que é muito complexo, tá? Que a gente vai trabalhar nas aulas da filosofia, mas não nesse momento, tá? Vocês provavelmente já ouviram falar de palavras parecidas, né, relacionadas, como de repente chamar alguém, fulano é alienado, tá? Mas essa é uma questão que é bastante complexa, né, para eu de repente tentar falar em poucas palavras, eu acho que eu vou acabar mais confundindo vocês do que ajudando. Mas basicamente a alienação não tem nada a ver com filosofia, tá? Na verdade, a filosofia
de certa forma, ela serve para a gente combater diversas formas de alienação, ok? Na terceira questão, foi perguntado para vocês a respeito de definições sobre o que é filosofia. Todas essas quatro aqui são definições possíveis a respeito de filosofia, mas dessas quatro tem uma que é mais importante. Então, era isso que era perguntado lá na questão. Então, tiveram alunos aí que tiveram uma certa dificuldade, né, com relação a essa questão. Então, todas as quatro são possíveis. Elas não estão erradas, mas na pergunta, eu perguntei para vocês assim, qual é a mais importante. Inclusive, a professora lá no Centro de Mídias, ela procurou ressaltar qual dessas quatro é a mais importante, tá? Se é a sabedoria de vida, visão de mundo, sistema de pensamento ou atitude crítica e questionadora. Mas dessas quatro, a mais importante é qual definição? É essa última aqui, a atitude crítica e questionadora. Por que que essa é a mais importante? Porque veja bem, a filosofia aqui no Ocidente, ela procura se afastar um pouco da ideia de senso comum. Então, essa visão da filosofia como sabedoria de vida dá uma noção, dá uma ideia no sentido assim que a pessoa talvez ela não precisasse ter uma preocupação assim com um certo rigor, que ela não precisava estudar nada, que só pelas condições da vida dela, o que foi acontecendo na história da vida dela, ela poderia desenvolver algum tipo de filosofia, tá? Você pode fazer o uso da palavra filosofia nesse sentido, mas não é essa que a gente trabalha nas aulas. A mesma coisa é a definição com relação à visão de mundo. Uma pessoa, todo mundo tem uma visão de mundo, só que essa visão de mundo, ela não vem obrigatoriamente da filosofia, tá? E com relação à ideia de sistema de pensamento, a gente não pode reduzir a filosofia apenas a um conjunto de filósofos, por exemplo, né? Ou de sistemas que esses filósofos construíram ao longo do tempo. Existe um filósofo chamado Kant que dizia o seguinte: mais importante do que ensinar filosofia é ensinar a filosofar. É por isso que, das quatro definições, a mais importante é a atitude crítica e questionadora. Porque, veja bem, nas aulas de filosofia, o que nós esperamos de vocês claro, vocês vão aprender um pouco sobre filósofos, é importante saber, conhecer quem foi Sócrates, Aristóteles, tá? Mas, para além disso, mais importante do que isso, é vocês aprenderem a ter uma atitude crítica e questionadora com relação a tudo, com relação a todas as coisas. Na última questão foi perguntado para vocês assim: para os filósofos hedonistas, a felicidade está relacionada com quem são esses filósofos hedonistas? Então, a professora ela comentou um pouco, né? No período da história grega chamada período helenístico, tiveram várias correntes filosóficas e uma delas era chamada de hedonismo ou epicurismo, tá? E para esse hedonismo, toda felicidade está relacionada com o quê? Quatro opções lá. Era prazer, sucesso, fama ou riqueza. Tá? A maioria dos alunos acertou essa questão, tá? Então, para os hedonistas, a felicidade está relacionada com o prazer, tá? E essa é a ideia do prazer para os hedonistas. A princípio, eles estavam falando de um prazer, não um prazer material, um prazer carnal, né? A preocupação dos hedonistas era que as pessoas buscassem prazeres que não causassem não causassem uma dor imediata ou não causassem uma dor maior do que o prazer em si, tá? Só que o hedonismo, com o tempo, as pessoas acho que não entenderam bem, né, a sua filosofia e passaram a associar a ideia de prazer com os prazeres, né, mundanos, digamos assim, o prazer de comer, o prazer de beber e os outros prazeres, né? E não mais a busca desses prazeres superiores, espirituais ou algo do tipo.